Quando eu falo de fé, eu vejo que algumas pessoas a confundem com a crença cega, com o dogma rígido, o qual não se pode questionar. Mas a fé é algo completamente diferente. A fé é algo independente, livre e interior. Enquanto que a crença cega, ela é uma construção humana. Ela é criada pelos próprios homens para dominar os seus semelhantes. De certa forma, eu vejo as religiões assim. E é por isso que eu digo que é mais importante, ou melhor, é muito mais importante nós termos a espiritualidade e a religiosidade do que a religião. A religião ela é criada pelos homens, é uma instituição terrena. É importante termos uma religião, mas mais importante do que a religião é a religiosidade, que é a compreensão interior que o ser humano tem das coisas, notadamente do ser metafísico criador de todas as coisas. Então, para você se desenvolver espiritualmente, em termos de religiosidade, você não precisa ter uma religião, porque é um trabalho interno. A espiritualidade é um trabalho interior. E isso é a fé. A fé não é a crença cega. A crença cega, ela é formada por preceitos criados pelo próprio ser humano, enquanto que a fé, ela é um sentimento livre que está dentro do ser humano, que não se deixa amoldar e enquadrar dentro de conceitos rígidos. Os seres humanos, eles têm o grande defeito de querer enquadrar tudo, moldar, limitar. Trata-se de uma forma de dominação. Quando você quer dominar alguém, você enquadra aquela pessoa dentro de conceitos, dentro de uma crença, e você consegue então reduzir o horizonte existencial dela. Muitas religiões, elas trabalham neste sentido de realmente tornar o ser humano limitado. E quem cai nisso, ele não tem a verdadeira fé dentro de si, ele não a desenvolveu, mas ele a atrofiou, esmagou em troca de uma crença cega, que é a submissão, que é se submeter a alguém, a um grupo, a uma instituição. E isso, por sua vez, isso não promove o desenvolvimento individual do ser humano, porque é algo externo. Enquanto que a verdadeira fé, ela é interior, ela é independente de instituições, de religiões e de pessoas, porque ela parte de si mesma, querendo fornecer ao ser humano uma compreensão mais rebuscada da vida. Então a fé, ela está na essência do ser humano. Ter fé é acreditar em alguma coisa, é pensar que nós temos um destino a cumprir aqui na vida e que as coisas não são por acaso. Quando o ser humano pensa que tudo é por acaso, que nada tem um sentido ou cumpre uma finalidade, qual é a razão de viver no fim das contas? Qual é o sentido que o ser humano encontra na sua existência se tudo existe por acaso, se não existe uma finalidade? Qual é a motivação que o indivíduo encontra? Ou onde encontrar motivação numa situação dessas? Quando a vida perde o sentido, o ser humano, então, ele procura um sentido nas coisas banais, nos prazeres passageiros, no materialismo, no consumismo, no poder de compra, na sexualidade depravada. Isso é que se torna o fator motivador da vida do ser humano. Mas é uma motivação falsa, é uma motivação externa que o ser humano procura fora dele, diferente da motivação interna que está nas profundezas do ser. E isso é a verdadeira fé. Como eu disse, ela é diferente da crença cega e ela é livre de religiões e instituições terrenas, porque a fé é algo que está acima disso tudo, é o lado metafísico do ser humano,
que existe nas profundezas do seu ser querendo se desenvolver. É quando o ser humano se submete a uma crença cega que ele, por fim, mata a fé dentro dele. E muitas pessoas que têm apenas uma crença cega acreditam que têm a fé dentro de si, mas na verdade não têm, porque a crença cega ela atua apenas na mente. A crença cega ela é constituída por conceitos errôneos, conceitos torcidos, conceitos que são formulados pelos próprios seres humanos para dominar e enquadrar os seus semelhantes. E tudo isso acaba levando a um aprisionamento da humanidade. É justamente isso que nós podemos ver no fanatismo religioso, em todas essas religiões dinheiristas que apenas querem os recursos das pessoas, querem torná-las ignorantes para que elas paguem para as igrejas, repassando para elas o seu capital financeiro, enquanto que estes indivíduos mergulham cada vez mais na ignorância existencial. Então, o ser humano, ele precisa se libertar da crença cega. A crença cega é um tapa-olho existencial que não ajuda o indivíduo a compreender coisa alguma nessa vida. E ele deve procurar a verdadeira fé que está dentro dele, no seu sexto sentido, porque eu acredito que o ser humano não tem apenas 5 sentidos, que são os sentidos corpóreos, mas o ser humano ele tem um sexto sentido, que é um sentido espiritual, que é a intuição, que é a sua voz interior. E é através disso que o ser humano vai, ao longo do tempo, conforme ele vai trabalhando essa questão dentro de si, ele vai expandindo a sua mente. A sua mente vai se conscientizando acerca da simplicidade da realidade, porque a realidade ela é muito simples quando o ser humano a olha e observa sob o ponto de vista do espírito, que é intuitivo. O espírito ele se manifesta por meio de insights, premonições, a sensibilidade interior do ser humano. E quando nós olhamos a vida sob este aspecto, a vida e a realidade se tornam muito simples. Mas quando o ser humano observa a realidade apenas a partir do crivo da sua mentalidade, mentalidade construída de uma forma muito complexa, com conceitos que não têm, na verdade, uma conexão com a vida em si, mas apenas uma abstração que não tem realidade objetiva alguma, tudo se torna difícil demais para ser compreendido. E a crença cega, ela está neste âmbito de uma mentalidade construída artificialmente e que não permite ao ser humano compreender a existência de fato, porque para compreender a existência é preciso ter um sexto sentido também, que vai além dos 5 sentidos e além da mentalidade humana. Este sexto sentido que constitui a intuição é que permite ao ser humano transcender a realidade grosseira e entrar em contato com uma realidade mais sutil, que é a realidade das essências e dos arquétipos universais que trazem a própria explicação da existência e do universo. E para conseguir entender isso, é necessário ter sensibilidade. Sem uma sensibilidade interior, o ser humano não consegue compreender essas coisas. Ele deve se libertar, em primeiro lugar, da sua crença cega, criada pelos próprios seres humanos para dominarem e escravizarem os seus semelhantes. E quando o ser humano se liberta desta crença cega, que é superficial e aprisionadora, ele consegue mergulhar nas profundezas do seu ser, onde está a sua essência e a intuição. E é a partir disso que o ser humano consegue, por fim, vislumbrar a realidade, que ela pode ser compreendida apenas intuitivamente. O ser humano, ele intui a realidade. Ele não chega a compreendê-la na sua completude.
mas ele consegue intuir o que ela é e o que ele precisa fazer diante dela para manter a sua liberdade. Pois existem algumas coisas na vida que elas não podem ser explicadas racionalmente, cientificamente, porque elas são intuitivas. São sentimentos, sentimentos elevados e profundos que não têm nada a ver com a crença cega e que não tem nada a ver também com os conceitos sedimentados criados pelos seres humanos, que apenas turvam o seu olhar diante da realidade. Então, a verdadeira fé é algo completamente diferente da crença cega. A verdadeira fé está dentro de cada um e é o próprio indivíduo que a descobre quando ele passa a perceber o que existe dentro dele, quando ele começa a valorizar os verdadeiros sentimentos intuitivos. Então, o ser humano ele se eleva moralmente e espiritualmente acima da realidade terrena e passa a ter uma compreensão metafísica da existência, que é, na verdade, uma compreensão intuitiva, que vai além da sua racionalidade. Mas quando é a verdadeira intuição a se manifestar dentro do ser humano, ela imprime também conceitos na mente do ser humano e ela se torna inteligível racionalmente. E é nesse sentido que a intuição ela acaba conferindo um rumo à razão. Ela orienta a razão na busca pela verdade. E assim o ser humano ele alcança uma racionalidade sadia, a verdadeira racionalidade, que é completamente diferente da crença cega, que apenas aprisiona e bitola. E quando o ser humano encontra essa fé dentro de si, ele se liberta, porque a verdadeira fé o liberta de todas as limitações do mundo terreno, inclusive as crenças cegas que apenas aprisionam. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.